Apocalipse capítulo 2, do versículo 12 em diante. Quem já achou diz amém. Diz assim a palavra do Senhor: ao anjo da igreja que está em Pérgamo. Eu já falei que esse anjo da igreja é o líder da igreja, é o pastor da igreja. Ao anjo da igreja que está em Pérgamo escreve: isso diz aquele que tem a espada aguda de 2 fios. Eu sei as tuas obras e onde habitas, que é onde está o trono de Satanás. Olha que terrível. E retens o meu nome e não negaste a minha fé, ainda nos dias de Antipas, minha fiel testemunha, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Mas umas poucas coisas tenho contra ti, porque tens lá os que seguem a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel, para que comessem dos sacrifícios da idolatria e se prostituíssem. Assim tens também os que seguem a doutrina dos nicolaítas, o qual eu aborreço. Arrepende-te, pois, quando não, em breve virei a ti, e contra eles batalharei com a espada da minha boca. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, darei eu a comer do maná escondido, e dar-lhe-ei uma pedra branca, e na pedra um novo nome escrito, o qual ninguém conhece, senão aquele que o recebe. Continua com a sua Bíblia aberta, porque é uma palavra baseada no texto que nós acabamos de ler. Apocalipse capítulo 2, a partir do versículo de número 12. Irmãos queridos, vamos falar um pouquinho sobre a igreja de Pérgamo. Irmãos, a igreja de Pérgamo, ela foi construída sobre uma colina. Dizem os historiadores bíblicos que Pérgamo era construída ou ficava construída sobre uma colina, mais ou menos a 300 metros acima do nível das outras cidades ali ao seu redor. Então ela ficava em um monte, em uma colina, em um lugar alto. E por causa disso, a igreja de Pérgamo era conhecida como uma fortaleza. Sabe por quê? Porque por motivo de ser uma igreja, uma cidade construída sobre uma colina, então ela tinha uma visão bem ampla daquilo que se passava ao seu redor. Então se viesse algum inimigo de qualquer lado, então provavelmente o inimigo seria detectado antes que chegasse para fazer algum mal àquela determinada cidade. Então era um privilégio a cidade de Pérgamo, ela estar localizada a 300 metros acima das outras cidades ali ao redor. Irmãos, a cidade de Pérgamo era um centro cultural. Existia na cidade de Pérgamo uma biblioteca com mais de 200 mil livros, mais ou menos. Então era uma cidade dada à cultura, era uma cidade dada a pessoas que gostavam de estudar, a cidade de Pérgamo. Uma outra coisa interessante, que a gente vê aqui na cidade de Pérgamo, é que ali era o centro de pelo menos 7 seitas heréticas, ali na cidade de Pérgamo. É por isso que a palavra de Deus, o próprio Jesus, chama a cidade de Pérgamo como o trono de Satanás. Sabe por que o trono de Satanás? Porque além do imperador ele ser adorado pelo povo de Pérgamo,
o imperador, ele mandou fazer uma estátua bem grande, e o povo se curvava diante da imagem do imperador. Então é por isso que João, quando escreve, ele escreve que a cidade de Pérgamo era o trono de Satanás, por causa disso, porque havia ali uma estátua muito grande, erigida, para que o imperador fosse adorado pela população da cidade de Pérgamo. Agora, além do imperador, existia ali altares e templos ao deus Zeus, ao deus Dionísio, ao deus Asclépio, ao deus Atenas, ao deus Apolo, ao deus Vênus e assim por diante. Então por aí os irmãos têm uma noção de onde moravam os nossos irmãos de Pérgamo. Irmãos, o lugar que aqueles coitados habitavam. É por isso que a Bíblia chama que vocês estão morando aonde está o trono de Satanás. Porque além do imperador ser adorado, ainda tinham esses deuses também. O deus Asclépio, o deus Dionísio, o deus Zeus, o deus Apolo, Atenas, Vênus e reticências. Alguns historiadores ainda colocam 3 pontinhos, dizendo que ainda tinham mais deuses que não foram citados aqui nas suas histórias, nos seus escritos. Então, irmãos amados, que coisa terrível, que coisa terrível. Irmãos, a cidade de Pérgamo, ela era a capital da província romana lá na Ásia, mais ou menos no século IV, no ano 400 depois de Cristo, ela se tornou a capital, a capital romana na Ásia. Alguém poderia perguntar para mim, pastor, ainda hoje existe a cidade de Pérgamo? Ainda existe a cidade de Pérgamo, só que ela não existe hoje com o nome Pérgamo, ela existe com o nome de Pérgamo. Então, ao invés de Pérgamo, é Pérgamo, e hoje ela já não é mais uma cidade grande. Ela não é mais aquela grande fortaleza que existia naquela época. Hoje ela é uma pequena aldeia no mesmo local chamada Pérgamo. Então, irmãos, para vocês entenderem um pouquinho sobre essa questão, então não era fácil ser cristão ali na cidade de Pérgamo. Irmãos, e quando Jesus se apresenta à igreja de Pérgamo, Jesus se apresenta como aquele que tem uma espada afiada de 2 gumes, ou seja, é a justiça de Deus, é a autoridade de Deus, é a justiça de Jesus e a autoridade de Jesus. Irmãos, a gente vê que apesar das perseguições, apesar de ali estar o trono de Satanás, ainda havia um grupinho de irmãos que glorificava o nome do Senhor. Irmãos, mesmo havendo uma grande perseguição sobre a igreja de Pérgamo, ainda existia um grupinho de irmãos que ainda louvava ao Senhor, que ainda andava na presença do Senhor, mesmo sofrendo perseguições e mesmo tendo um dos seus membros martirizados. Irmãos, a Bíblia vai dizer aqui, você pode acompanhar no versículo 13: eu sei as tuas obras e onde habitas, que é onde está o trono de Satanás, e retens o meu nome. Quer dizer, apesar das perseguições, vocês andam na minha presença. Apesar das perseguições, ainda existe um grupo fiel à minha palavra. Apesar das perseguições, ainda existe na igreja de Éfeso um grupo que anda na minha presença, um grupo que não nega o meu nome, mesmo tendo um de vocês, chamado Antipas, minha fiel testemunha, que foi morto entre vós, onde Satanás habita. Irmãos, Antipas
era um servo de Deus. Antipas era um discípulo amado de Deus. Antipas era um dos membros da igreja de Pérgamo. Irmãos, Antipas, ele foi martirizado. O que significa ser martirizado? Ele foi morto. Irmãos, ele foi simplesmente assassinado. Por quê? Por causa do nome do Senhor Jesus. Por causa do nome do Senhor Jesus. Irmãos, quando eu estava lendo esse texto e quando eu estava estudando, eu parei um pouquinho para pensar. Eu parei um pouquinho para analisar. E eu pensei assim, puxa vida, hoje a gente vive numa liberdade tão grande para cultuar a Deus. A gente tem uma liberdade tão grande para adorar a Deus. E mesmo assim tem muita gente que não dá valor. Tem muita gente que não dá valor. Irmãos, a gente está aqui reunido na igreja. Olha que bênção, não tem ninguém perseguindo a gente aqui. Não tem nenhuma viatura da polícia aqui esperando uma ordem para nos atacar aqui dentro da igreja. Dá uma olhadinha lá no site da MISPA, para você ver quantos países os irmãos têm que se reunir escondidos, irmãos. Os irmãos têm que se reunir escondidos, porque se eles se reunirem a céu aberto, eles vão presos. Alguns até são mortos por amor a Jesus. Então essa é a realidade que a igreja de Pérgamo vivia. Existia ali um grupo de irmãos abençoados. Havia ali um grupo de irmãos fiéis a Deus. E um dos fiéis era o Antipas, que foi morto, martirizado por amor a Jesus. Ele foi assassinado por amor a Jesus. E Jesus, quando ele dirige a palavra para a igreja de Pérgamo, ele diz assim: olha, mesmo Antipas morrendo, minha fiel testemunha, mesmo vocês morando aonde está o trono de Satanás, mesmo assim, tem um grupo que retém o meu nome. Mesmo assim tem um grupo que, como dizia meu pai, não arreda o pé. Meu pai ele era mineiro, e mineiro de verdade. E ele usava muito essa expressão, arredar o pé. Mesmo diante da morte de Antipas, e mesmo diante das perseguições, mesmo diante do próprio imperador perseguindo, mesmo diante da perseguição dos seguidores dessas seitas que eu acabei de dizer, mesmo assim, tinha um grupo que continuava adorando, exaltando e louvando ao Senhor. Irmãos, como está a nossa vida com Deus? Como está a nossa vida de adoração? Pérgamo era uma cidade idólatra. Irmãos, Pérgamo era uma cidade onde reinava a idolatria. Pérgamo era uma cidade aonde os cristãos eram verdadeiramente perseguidos. Mas mesmo assim, tinha um grupo firme na presença de Deus. Mesmo assim, tinha um grupo firme. Como está a nossa vida de firmeza na presença do Senhor? Como está a nossa vida de firmeza na presença de Deus? Irmãos, eu gostaria de dizer para você uma coisa interessante. A Bíblia nos ensina que o juízo de Deus, aqui Jesus está anunciando um juízo. Ele diz assim, olha, preste atenção: ao anjo da igreja que está em Pérgamo escreve, isso diz aquele que tem a espada aguda de 2 fios, que é Jesus. Essa espada aguda de 2 fios significa a autoridade e o juízo de Jesus. Então, autoridade e juízo, quer dizer, autoridade é Ele que manda na igreja, é Ele que passeia no meio dos 7 castiçais de ouro,
É Ele que manda na igreja, é Ele que é o dono da igreja. E juízo, o que significa juízo? É Ele que faz justiça. Irmãos, o nosso Deus, Ele é amor, mas Ele também é justiça. A gente muitas vezes esquece disso. A gente só usa a expressão Deus é amor. Ele vai tolerar isso. Deus é misericordioso, Ele vai tolerar aquilo. Ah, Deus é amor, Deus nem está vendo eu fazer isso. Ah, Deus é misericordioso, imagina se Deus está levando em conta o que eu estou fazendo. Querido, Deus é amor, Ele é misericordioso, mas Ele é também justiça. Irmãos, e Deus, quando Ele resolve fazer justiça, sai de baixo, é duro. Deus, quando Ele resolve mostrar a justiça dEle, é bom nem estar perto, porque o negócio é feio. Irmãos, e Ele usa essa expressão aqui, isto diz aquele que tem a espada aguda de 2 fios, significa que Ele é justo. Então, diante da situação, diante do pecado, diante do desvio da igreja, diante da iniquidade da igreja, diante da desobediência da igreja, irmãos, Deus, Ele é justo, Ele faz justiça. Ele faz justiça. Irmãos, é por isso que existe aquele texto que fala assim: horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Horrenda coisa é cair na mão do Deus vivo. Irmãos, é por isso que a palavra de Deus diz que aquele que conhece a palavra, preste atenção no que eu estou dizendo aqui. A Bíblia diz assim, que aquele que conhece a palavra, está me entendendo? Aquele que conhece a Bíblia, aquele que conhece a palavra e se desvia, melhor seria que nunca tivesse conhecido, porque a justiça de Deus, irmãos, é muito forte. Aquele que conhece a palavra e se desvia ou se afasta do caminho de Deus, a Bíblia diz: melhor seria que nunca tivesse conhecido. Então, irmãos, Deus, Ele é justiça, amém? Deus é justiça. Então aqueles irmãos ali de Pérgamo, apesar da oposição do diabo, irmãos, apesar da pressão que eles sofriam diante da situação, irmãos, apesar de tudo que eles estavam enfrentando naquele momento ali, para que abandonassem o cristianismo, contudo, muitos não negaram a fé, principalmente o coitadinho do Antipas, que chegou ao ponto de morrer por amor a Jesus. Então, mesmo diante da pressão, para que abandonassem a fé, eles não abandonaram, principalmente o Antipas, que chegou ao ponto de morrer por amor a Jesus. Mas, irmãos, agora Jesus tem uma palavra diferente. Vamos ver aqui, versículo de número 14. Nem tudo é um mar de rosa, né? A gente usa sempre essa expressão. Versículo 14. Olha, vocês moram no meio da onde está o trono de Satanás. O Antipas morreu por amor ao meu nome. Muitos de vocês não negam ou não negaram o meu nome diante das opressões. Vocês continuam firmes, mas umas poucas coisas tenho contra ti, porque tens lá onde? Na igreja, na cidade de Pérgamo, tens lá os que seguem a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel, para que comessem dos sacrifícios e da idolatria e se prostituíssem. Olha, pessoal da igreja de Pérgamo, vocês são uma bênção, mas eu tenho 2 coisas
para falar para vocês. Existe no meio de vocês aí aqueles que seguem a doutrina de Balaão. Talvez você está perguntando, pastor, quem que é esse tal de Balaão aí? Irmãos, é o mesmo Balaão lá do Antigo Testamento. É o mesmo profeta Balaão lá do Antigo Testamento. Irmão, Balaque, rei de Moabe, olha o que aconteceu, se você quiser dar uma olhadinha em Números 22, versículo de número 6. Números 22, versículo de número 6. Irmãos, Balaque, rei de Moabe, ele começou a ficar incomodado com os israelitas que moravam ali ao seu redor. E ele percebia que o povo de Israel estava crescendo demais. O povo de Israel estava se tornando uma nação muito grande. E Balaque, rei de Moabe, ele começou a ficar incomodado com aquela situação ali. E sabe o que Balaque fez? Balaque chamou Balaão. Ele era um profeta de aluguel, vamos dizer assim. Era um mercenário. Então Balaque chamou Balaão e disse: Balaão, vem cá, que eu tenho uma proposta para você. Esse povo de Israel está crescendo demais, e eu estou preocupado com esse povo aí. Então vem cá que eu vou dar uma ideia para você. Eu quero que você faça alguma coisa para acabar com esse povo aí. Eu quero que você faça alguma coisa para acabar com a força desse povo aí, porque senão esse povo vai acabar comigo. E ele ofereceu uma quantia em dinheiro para Balaão. Balaão sabia, é claro, que contra o Deus vivo não tem conversa. O Deus vivo é o Deus todo-poderoso, não tem conversa nenhuma. Então, irmão, sabe o que aconteceu? Balaque diz assim: vem, Balaão, e amaldiçoa esse povo, porque eu não quero esse povo perto de mim. Balaão sabia que não podia amaldiçoar. Então sabe o que ele fez? Eu vou fazer um negócio aqui. Eu vou fazer esse povo aí se prostituir com as mulheres bonitas aqui de Moabe, e eles se prostituindo com as mulheres bonitas de Moabe, e eles também se prostrando diante dos deuses dos moabitas. Sabe o que vai acontecer? Deus vai tirar a mão de sobre eles, e o povo de Israel se enfraquecerá. Irmãos, e foi justamente isso que aconteceu. Justamente isso que aconteceu. Os israelitas começaram a namorar as filhas dos moabitas, quer dizer, pecando contra Deus, porque Deus havia dito que não era para as mulheres e nem os homens de Israel se misturarem com as mulheres de outras nações. E eles pecaram também, porque eles começaram a adorar os deuses de Moabe, quer dizer, caíram no pecado da idolatria. Então caíram no pecado da idolatria e caíram no pecado da imoralidade também. Então Deus retirou a mão de sobre o povo de Israel, e o povo de Israel se enfraqueceu diante de Balaque, rei de Moabe. Ele conseguiu o seu intento. Irmãos, o que eu estou querendo dizer com isso aqui? Irmãos, olha o que acontece. O plano funcionou. Israel foi desmoralizado diante do povo de Moabe. Israel foi desmoralizado diante do povo de Moabe e diante do rei Balaque. Irmãos, caiu em desgraça, e uma tragédia muito grande caiu naquele lugar. Números 25, de 1 a 9, você pode conferir isso. Irmãos amados, assim, se nós pudéssemos resumir, a doutrina de Balaão seria uma miscelânea, uma mistura de avareza, idolatria e imoralidade. É isso que estava acontecendo dentro da igreja de Pérgamo. Então, quando Jesus diz assim: mas umas coisas tenho contra ti, porque tens lá os que seguem a doutrina de Balaão. Olha, vocês são uma bênção, igreja de Pérgamo, mas só que existe no meio de vocês os que seguem a doutrina de Balaão.
Ou seja, a avareza está tomando conta do coração de vocês, a idolatria está tomando conta do coração de vocês, a imoralidade está tomando conta do coração de vocês. Isso, irmãos, foi desprezível diante dos olhos do Senhor. Quantas vezes isso está acontecendo no nosso meio também? A avareza tomando conta do nosso coração. Hoje também, quantos Balaões existem por aí, cobrando para pregar, cobrando para entregar uma profecia, cobrando para entregar uma revelação. Quantos Balaões existem por aí? Irmãos, Balaão foi pago por Balaque para entregar, para fazer aquilo que Balaque queria que ele fizesse. Ele era um profeta, irmãos, só que era um profeta mercenário. Quantos existem por aí hoje que estão escandalizando o evangelho de Jesus, estão escandalizando a palavra de Deus, estão desmoralizando a igreja do Senhor Jesus? E nós precisamos tomar cuidado com isso, irmãos. A imoralidade muitas vezes está entrando dentro da igreja. Talvez você está dizendo assim: puxa vida, pastor, mas como era a igreja de Pérgamo, não é? Muitas vezes nós estamos sendo assim também. Nós estamos deixando a imoralidade entrar no nosso meio, nós estamos deixando a prostituição entrar no nosso meio, nós estamos deixando o pecado entrar no nosso meio. Irmãos, nós precisamos tomar a lição da igreja de Pérgamo para nós nesta noite. Quantas vezes a idolatria está tomando conta dos nossos corações? Estamos idolatrando pregadores, estamos idolatrando cantores, estamos idolatrando homens de Deus, estamos idolatrando carro, estamos idolatrando dinheiro, estamos idolatrando tanta coisa. Jesus está dizendo para nós hoje: tenho isso contra ti, tenho isso contra vocês. Amém, irmãos? Nós precisamos tomar uma posição diante de Deus nesta noite. Mas não acaba aí não. Versículo de número 15: assim tens também os que seguem a doutrina dos nicolaítas, os quais eu também aborreço. Tenho também contra ti, tenho também os que, assim tens também os que seguem a doutrina dos nicolaítas, os quais eu também aborreço. Irmãos, os balaonitas, vamos dizer assim, e os nicolaítas, eles andavam mais ou menos de braços dados, porque a imoralidade estava junto com os dois grupos. Sabe por quê? Quem eram os nicolaítas? Os nicolaítas eram aqueles que diziam assim: não tem problema, Deus não vai fazer conta disso não. Os nicolaítas eram aqueles assim: olha, a prostituição não tem problema. Por isso que eu estou falando que é junto. Não tem problema prostituir, não, pode prostituir, Deus não vai fazer conta disso. Os nicolaítas eram aqueles que diziam assim: fumar, beber, xingar palavrão, jogos de azar, não tem problema não, imagina, Deus não faz conta disso não, pode fazer à vontade, pode, não tem problema nenhum. Eram os nicolaítas, era aquele grupo dos que diziam que nada tinha problema, Deus não estava preocupado. Irmãos, os nicolaítas eram aqueles que diziam que o corpo do homem é mau, então não tem problema ele fazer o mal, porque o corpo dele já é mau. Vocês entenderam? O corpo do homem já é mau, então não tem problema o homem fazer a maldade, porque o homem, ele já é naturalmente mau. Irmãos, isso aí é um pecado, isso aí é um erro diante de Deus. Irmãos, é um erro muito grande diante do Senhor.
Sabe por quê, irmãos? Porque Deus, irmãos, Ele é justo, Deus é santo, e nós precisamos tomar cuidado com isso. Irmãos, vamos ver o que diz Deuteronômio, capítulo 28, versículos 15 a 16. A Rebeca vai colocar ali para mim, Deuteronômio 28, versículos 15 e 16, deixa eu ver se eu acho rapidão aqui. Deuteronômio, capítulo 28, versículo de número 15 e 16, pronto, achei. Olha o que diz aqui a palavra do Senhor: será porém que, se não deres ouvidos, olha a palavra de Deus para nós nesta noite, irmãos. Esse aqui era o pensamento dos nicolaítas, que nada tinha problema, nada, Deus não ia fazer conta de nada, pode fazer o que quiser. Olha o que diz Deuteronômio 28, 15 e 16: será porém que, se não deres ouvidos à voz do Senhor teu Deus, para não cuidares em fazer todos os seus mandamentos e os seus estatutos que hoje te ordeno, então sobre ti virão todas as maldições e te alcançarão. Você viu aí? Se não atentares para a ordem de Deus, se desobedeceres à vontade do Senhor, todas as maldições te alcançarão. E o versículo 16 diz: maldito serás na tua cidade e maldito serás no campo. E se você quiser continuar lendo aí, tem muito mais coisa aí em Deuteronômio 28. Então, irmãos, Deus, Ele colocou diante de nós a bênção e a maldição. Nós é que escolhemos o que nós queremos para a nossa vida. Se nós achamos que nada tem problema diante de Deus, então nós estamos escolhendo a maldição. Mas olha, eu fiquei feliz quando eu estava lendo esse texto aqui, eu fiquei contente quando eu estava lendo esse texto aqui, sabe por quê? No próximo versículo, olha o que diz aqui a palavra: arrepende-te. Quer dizer, espera aí, ainda existe uma solução. Ainda existe uma solução, ainda existe um remédio. Espera aí, arrepende-te pois, quando não, ou seja, se não se arrepender, em breve virei a ti e contra eles batalharei com a espada da minha boca, ou seja, com a minha justiça. Então ainda há tempo. Arrepende-te. Então, irmãos, Deus é justiça? É. Deus não tolera o pecado? Não. Deus não tolera as coisas erradas? Não. Deus não tolera a desobediência? Não. Mas ainda tem um remédio: o arrependimento diante de Deus. Arrepende-te pois. E aí o versículo 17 diz assim: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, darei eu a comer do maná escondido, e dar-lhe-ei uma pedra branca, e na pedra um novo nome escrito, o qual ninguém conhece, senão aquele que o recebe. Tem alguns que dizem que realmente é uma pedrinha branca que nós vamos receber, e nessa pedrinha branca haverá um novo nome. E outros dizem que essa pedrinha branca significa os galardões que nós receberemos por causa da nossa obediência diante de Deus. Amém, irmãos? Então, vamos aprender, vamos executar. Arrepende-te. Tome uma posição diante de Deus hoje. Tome uma posição diante de Deus hoje. Peça perdão pelos seus pecados hoje. Ainda há tempo de você dar uma guinada e se voltar para Jesus e dizer assim: Jesus, a partir de hoje eu quero ser uma bênção na tua presença.